Oi, gente, muito boa tarde. Mais um Remix está entrando no ar. Eu sou Valesca Luz e no quadro de hoje vamos falar sobre criatividade, empoderamento feminino, espaço da mulher no empreendedorismo em Camaquã, que é a parte mais interessante para quem está nos acompanhando em facebook.com/acusticafm e também por todas as nossas plataformas digitais e, claro, pelo 97.7 FM em toda a Costa Doce. No quadro de hoje eu converso com a Carol Farias, que é uma mulher muito legal, muito bacana. Se você não conhece, segue agora ela no Instagram, @CarolFarias, @CarolFarias. @CarolPF_. Tudo certo, @CarolPF_, nada a ver com @CarolFarias, mas é ela, tá, gente? Vocês vão conhecer alguns trabalhos que ela realiza e umas histórias muito bacanas também. Bom, Carol, te apresenta, conta um pouquinho da tua história pra gente, pra galera poder te conhecer. Então, Carol, boa tarde e obrigada por atender a Acústica FM. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, Valesca, de participar mais uma vez dessa rádio. Bom, eu sou a Carol, eu sou uma pessoa muito criativa, eu amo conhecer coisas diferentes, buscar coisas diferentes. Então, a minha formação, eu sou designer gráfica e depois de concluir o curso de design, eu acabei conhecendo um pouco mais do mundo e resolvi desbravar o mundo, enfim, conhecendo, viajando. E, na volta para cá, eu retornei, eu me dei conta de que eu não conhecia nada daqui. Comecei a conhecer Porto Alegre, o nosso Rio Grande do Sul, que tem coisas muito lindas para se conhecer e que a gente não valoriza, infelizmente, inclusive aqui em Camaquã. Então, nessa minha jornada, eu resolvi que eu iria cursar turismo também, para, enfim, contar um pouco das minhas experiências e mostrar para as pessoas o quanto é fácil viajar, o quanto a gente tem coisas para valorizar e que a gente, enfim, não se dá conta, né? Entrei no curso de turismo, hoje eu sou graduada também em gestão de turismo. E nesse meu caminho, né, o meu objetivo foi me especializar em comunicação voltada para o mercado turístico. Só que eu me dei conta de que Camaquã era muito mais carente disso e tinha muito mais potencial para ser desenvolvido do que, enfim, eu dizer para vocês explorarem o mundo. Acabou que eu voltei para Camaquã e empreendi aqui. Hoje eu tenho um negócio, que é o Sítio Galpãozinho, onde a gente tem um espaço para locação de eventos. E ali no sítio a gente tem a ideia de promover vários eventos, enfim, várias interações, tanto para, enfim, que as pessoas conheçam e que dedica sobre turismo rural, sobre turismo de aventura, propriamente o turismo, assim, como desbravar o mundo, e também oficinas de criatividade. A gente também tem um ateliê, o Lolo Ateliê Criativo, onde a gente desenvolve algumas coisas de artesanato. Somos eu, a Rose, a Zélia e a Mari, em homenagem à Dona Loeci, minha avó. E cada uma de nós cria um tipo de produto, um tipo de artesanato. E é isso, por enquanto. Tem muito mais. Como usar materiais que talvez você colocaria no lixo, então como transformar isso de uma forma que também de incentivar a criançada a imaginar, a criar e a ficar mais tempo interagindo entre elas, que é praticamente uma novidade em 2020 com todos os recursos da internet. E também ela falou sobre essas viagens bacanas, que ela vai contar umas histórias pra gente sobre isso. Carolzinha, conta um pouquinho do teu workshop nessa semana, tá? Como é que funciona o teu projeto da criação de brinquedos e quais são esses materiais aqui que tu usou, que tá tão lindo, tão decorado, e que a gente nem percebe às vezes que poderia ser um material que iria para o lixo, não um resíduo. Então, no Lolo a gente desenvolve decoração de eventos. Esse e o foguete foram materiais que a gente desenvolveu para um aniversário do ano passado. Ele foi inspirado no Toy Story. E toda a decoração foi feita com material reutilizável. Então, o que a gente teve de brinquedo na decoração foi os brinquedos do aniversariante. E o painel de fundo que tinha foi do descarte de um cinema, que tinha aqueles materiais lindos, gigantes, com os personagens, que a madrinha do aniversariante conseguiu no cinema de Pelotas e trouxe para cá. E a gente decorou, ficou lindo. E o que a gente fez daí, na primeira cena do primeiro filme, o Andy está brincando com os personagens no quarto dele, com várias caixas de papelão, onde ele monta os cenários. Então, tem o banco, tem o hotel, tem a prisão. Então, tudo isso é feito pelas caixas de papelão. A gente usou essa inspiração
e colocamos daí na decoração, né? Então a parte de baixo da mesa era toda com as caixas, com a cidadezinha. Isso é uma coisa super fácil de fazer, que enfim todo mundo pode fazer em casa para os seus filhos, né? E o foguete também foi uma inspiração de uma das minhas viagens. Eu estive nos Estados Unidos ano passado e lá nos mercados eles tinham as pinhatas, que é aquele brinquedo que tinha no Chaves também, que as crianças batiam até ele se abrir todo e cair os docinhos. O que a gente fez daí foi o foguete. E daí, no aniversário que a gente organizou, tinha esse foguete, enfim, como para interação para as crianças. Daí surgiu a ideia de que, no sítio, a gente tivesse brinquedos, todos com material reutilizável. Então, se for fazer um evento lá hoje, vai ter várias opções de brinquedos, e a ideia é que todos eles sejam feitos com esses materiais. Isso aqui eu fiz para esse workshop que eu dei ontem, sobre a criatividade, enfim, para criar brinquedos, né? A gente teve crianças, pais participando, foi bem legal. E tudo que eu utilizei aqui foi papelão, tem um pedaço de uma caixinha de ovo. Aqui é tudo papelão, aqueles rolos do papel filme, aqueles tubos que ficam dentro do papel. Ali também é só papelão. Eu utilizei algumas coisas plásticas, que eram as florzinhas que eu tinha em casa. Mas, enfim, é papelão, corda, papel cartão. Nesse workshop, eu falei também sobre a importância da criança ser estimulada. Hoje em dia, elas ficam, né, o tempo todo na tecnologia, ligadas à tecnologia, e elas não têm mais esse potencial criativo que a gente explorava tanto há um tempo atrás. Exatamente. A Carolzinha, gente, ela já participou diversas vezes lá do Papo com Batom, ela contou algumas histórias, né, que traz essa memória afetiva. Carol, qual é para ti, assim, transmitir, passar para as crianças hoje, fazer elas recebem isso hoje? Elas já conhecem esses materiais, elas sabiam que isso seria possível e elas curtem brincar? Como é que funciona para ti isso? Eu acho que funciona como um resgate, né? A gente trazer a criança de volta para valorizar as pequenas coisas, porque tá no instinto da criança de, por exemplo, se tu der um brinquedo para uma criança hoje, numa caixa gigante, ela pode brincar com aquele brinquedo por um tempo, mas no primeiro momento o instinto dela é brincar com a caixa, porque é uma coisa diferente. E ali ela pode imaginar uma casa, um carrinho, enfim, na cabeça dela tudo é possível. E a gente não estimula isso. Então, isso funciona como um resgate, né? Até a minha mãe mesmo foi uma das minhas inspirações, porque ela conta até hoje das casinhas que ela brincava, que ela montava com coisas que ela encontrava na rua, assim, na natureza. Então, eu acho que a gente não pode perder isso. E as crianças gostam disso, principalmente pelo fato de que é diferente para elas, é novo para elas. Elas estão acostumadas já com a questão do plástico, do brinquedo já prontinho, o carrinho pronto. E a partir do momento que a gente larga para ela um monte de coisas diferentes, e cria um brinquedo novo. O processo todo é divertido, e aí depois para ela ainda pode dizer, esse brinquedo eu criei do zero, eu planejei do zero. Então, é legal essa interação. Na oficina, as crianças tinham disponível papelão, enfim, rolinhos de papel higiênico, várias coisas disponíveis para elas criarem o que viesse em mente. Até uma das cenas de inspiração foi também do filme Toy Story, no filme, o último filme, o número 4. Que é um filme cheio de brinquedos. Sim, cheio de brinquedos. E a menininha do filme, o Woody, vai com ela para a escolinha e, na aula, ela tem aquela atividade que a gente tem no colégio, de criar alguma coisa com material reciclável. Mas ele joga tudo aquilo ali para ela e ele diz, na cabeça dela, ela vai criar o que vier em mente. Ela tinha que criar, eu acho que um porta-canetas, e ela cria um bonequinho com uma colher, que é o garfito, né? Com um garfinho, desculpa. E ele segura a caneta, então não é o potinho onde tu coloca a caneta, que para nós seria o mais óbvio, né? Não, ela é um personagem que é o melhor amigo dela a partir daquele momento e ele abraça as canetas, enfim. Então, é importante que as crianças sejam estimuladas, né? Tanto a criatividade quanto a imaginação.
A imaginação delas vai ajudar com que elas solucionem problemas lá na frente. E a solução de problemas a gente tem muito ligada ao empreendedorismo. Todos os negócios hoje que são criados, eles são ligados à solução de algum problema das pessoas, alguma dor das pessoas. E se a criança lá é estimulada desde cedo a pensar como resolver esses problemas de forma criativa, lá na frente ela pode ser um grande empreendedor. Carolzinha, conta um pouquinho pra gente as tuas histórias de viagens. Quantos países tu viajou em um mês? E quantos países tu já viajou na tua história de vida, na tua carreira? E também, Carolzinha, conta pra gente algumas dicas de como viajar economizando. E o mais interessante, eu amo aqui nossa região na Costa Doce, amo o Rio Grande do Sul. E se tu quiser indicar alguns lugares aqui do nosso Rio Grande do Sul também, acho que vai ser bacana. Bom, então, eu comecei viajando em 2017, eu tinha 17 anos, e foi a minha primeira experiência. Eu estudei inglês no Canadá por um mês, e de lá para cá eu já marquei 16 países no meu mapa da vida, né, e muitos outros com desejo para visitar. E eu já morei 6 meses em Portugal também. Em um mês eu conheci 7 países na Europa. Foi a minha primeira grande viagem, assim, meu primeiro. E foi acompanhada de uma amiga que a gente se formou junto no design. E depois os outros, sim, foi sozinha. E, enfim, eu amo viajar, amo desbravar o mundo e conhecer coisas diferentes, pessoas, principalmente. A gente tem essa coisa de que é perigoso viajar, de que é complicado, mas se a gente tiver um pouquinho de desapego, assim, e, claro, de cuidados, é super tranquilo. Eu tenho no meu histórico assim experiências muito legais de trabalhar em troca de trabalho. Então eu trabalhei em Portugal num hostel e lá eu trabalhava 5 dias por semana, tinha 2 dias de folga, trabalhava 5 horas por dia e trabalhava num surf camp onde o meu trabalho era ir para a praia fotografar a galera surfando. Então nada mal, hein? Eu economizei aí, eu não vou saber agora com certeza os números, mas era mais de 3 mil reais, porque a diária naquela época era 30 euros, a diária naquele hostel. Eu fiquei hospedada durante 30 dias, então só ali foi uma economia imensa. Eu conheci gente do mundo inteiro e foi incrível assim, a experiência. Eu digo que eu ainda quero tirar um ano da minha vida só trabalhando em troca de hospedagem. E limpei banheiro, sim, limpei quarto, sim, recebia hóspede, eu fazia de tudo um pouco. Meu trabalho foi para cuidar das redes sociais, mas eu acabei fazendo de tudo um pouco lá. Mas foi incrível, não tiraria nada, não mudaria nada. Foi um mês, com certeza, que eu passei 30 dias sorrindo, sem reclamar de nada. Foi incrível. E eu indico muito os sites que oferecem esse tipo de emprego, são Roadpackers e Workaway. Tu encontra trabalho qualquer lugar do mundo para fotografia, organizar evento, filmagem, bartender, chefe de cozinha, enfim, tem N opções. Dá para escolher quanto tempo tu quer ficar, qual lugar do mundo tu quer visitar. E outra experiência também que eu acho muito legal e que as pessoas têm muito medo, principalmente mulheres, é o Couchsurfing. Ele é uma plataforma de hospedagem gratuita na casa de pessoas. E eu já tive 5 experiências através desse site e todas elas foram incríveis, assim. Inclusive foi um condomínio para refugiados na Holanda. O Omar, um sírio, me recebeu. Eu fiquei lá por 3 dias e todo mundo que eu converso, eles falam que o que eles recebem do Couchsurfing é a troca de vivências, de experiência e também a amizade que eles acabam tendo com as pessoas. E a oportunidade deles poderem, daqui a pouco, vir para o Brasil também me visitar, né? Então, eu tive pessoas incríveis me recebendo. A última que eu fiz foi a Penelope em Key West, nos Estados Unidos. E lá a diária era em torno de $100, no mais barato que tinha na cidade. É uma cidade muito pequena. E aí eu queria ir para lá porque era o lugar considerado mais bonito para ver o pôr do sol nos Estados Unidos. Conseguiu ver o pôr do sol? Estava meio nublado no dia, mas deu para ver. É que Camaquã é azarado, né? Não adianta, né? A gente sai de Camaquã, mas Camaquã não sai da gente. Mas foi uma experiência muito legal e a Penelope me recebeu assim de uma forma incrível e eu conheci pessoas que estavam indo para lá em Miami. Antes de ir, eu conheci pessoas no hostel
E eles foram para esse hotel mais barato, de $100 a diária, e eles ficaram apavorados com o que eu tinha disponível ali para mim. Era uma casa inteira disponível, eu dormi no sofá, sim, mas, né, de graça, gente, tá tudo certo. E a Penélope me liberou a bicicleta dela, me deu todas as dicas da cidade. E Melhor tour de bike por uma cidade. Sim, real, real. E ainda mais uma cidade pequenininha, que tu fazia tudo, assim, em um dia de bicicleta tu conhecia toda a cidade. Ela me liberou ainda o cartãozinho dela para entrar nas reservas, nas praias que tinha que pagar para acessar. Ela me liberou o cartão de morador, então eu tinha acesso livre a todas as reservas ali. Tu conheceu ela aqui pela internet? Como é que tu conheceu ela? Eu conheci ela através desse site, o Couchsurfing, né? Quando eu fiz a busca, eu disse que eu só ia para Key West se eu encontrasse alguém para me hospedar pelo Couchsurfing, porque eu não queria gastar $100 a diária. Então, nos últimos dias, ela acabou me aceitando. Eu fico em casas de homens, fico em casa de mulheres. Nessas 5 experiências, eu fui para 2 casas de mulheres e as outras 3 foram homens que me receberam. Mas agora a minha prioridade é ir para buscar pessoas, mulheres, para me receber, justamente porque se tu coloca ali hoje para ir para algum lugar, aparece muito homem, e as mulheres têm medo de viajar sozinha. Então, quanto mais a gente alimentar e fomentar esse grupo de mulheres viajando através da plataforma, mais mulheres vão ter coragem também de ir desbravar por elas mesmas. Então, eu acho uma ótima oportunidade, tu economiza muito. Enfim, a hospedagem é uma das partes mais caras hoje numa viagem. E apesar de hoje já ter opções mais baratas, como o hostel, por exemplo, que tu compartilha um quarto com 20 pessoas, e tu paga muito menos do que tu pagaria num hotel. E, logicamente, também tu tem as áreas em comum daquele espaço, onde tu pode conhecer gente do mundo inteiro. Mas o Couchsurfing hoje é uma opção incrível, por ser barato, e também por tu conhecer pessoas que moram lá. Então, elas têm as melhores dicas, isso eu uso muito em todas as viagens que eu faço. Conhecer pessoas que moram no local, porque elas têm as melhores dicas de onde comer, onde sair, o que fazer. Não é aquela visão turística que a gente tem, enfim, aquela imagem bonita de que tudo funciona, tudo dá certo. E também a gente acaba fugindo dos pontos turísticos e das coisas que os turistas procuram. Acaba que a tua experiência é muito mais autêntica, muito mais barata. E, enfim, tu tem exatamente a visão de como um morador vê a cidade. Assim. Tô falando, eu fiquei imaginando exatamente essa experiência, que tu não vai ficar num lazer, né, de perna pro ar, curtindo um hotel caríssimo, que é essa visão que a galera tem de fora. E sim, tu vai conhecer a vida real oficial, né? Como se fosse morar lá, trabalhar e te conviver com as pessoas. Eu costumo dizer também e pensar enquanto eu estou viajando, pô, eu estou pagando em euro, em dólar para estar aqui dormindo. Eu não vou ficar dormindo, eu vou ir conhecer, eu vou viver a cidade, né? E tu só vai ter um lugar para dormir, é justamente só dormir e sair, tu não vai ficar ali, enfim, matando tempo. Então, quanto mais barato for isso, tu pode gastar com outras coisas, com outras experiências durante a tua viagem. Essa foi uma das dicas que tu deste nesse workshop? Foi uma delas. Uma outra foi a questão do stopover, que hoje a gente encontra também várias companhias oferecendo, que tu pode fazer 2 ou mais países em uma mesma viagem de avião. Então, por exemplo, se tu cotar para ir daqui a Barcelona é um valor, se tu parar em Lisboa nesse meio tempo por alguns dias, pode ser o mesmo valor, porque, por exemplo, a TAP, ela faz uma parada obrigatória em Lisboa. Então, eles oferecem essa opção para quem está indo, e na sede da companhia vai ter que fazer uma conexão. Então, em vez de tu ficar 3, 4 horas parado no aeroporto esperando, tu fica alguns dias, estende aquela viagem, e aí depois tu segue o teu destino. E, às vezes, isso não tem preço adicional, e, às vezes, eles colocam só o valor de taxa de embarque adicional. Então, tu acaba comprando 2, 3 passagens pelo preço de uma só. Tuas experiências no Rio Grande do Sul, Costa Doce. Então, eu estou começando a valorizar muito mais aqui a região. A gente tem muita história, muita cultura por aqui que a gente não valoriza. Não conhece? Não conhece, é. Eu começo por Camaquã. Desde criança, eu vou na Cascata do Barbosa Lessa. E agora, depois de grande, eu comecei a frequentar lá mais seguido. De forma diferente, com outra perspectiva. Sim, sim. Agora, como uma turismóloga e vendo o potencial que tem ali e que não é explorado, né? E principalmente que as pessoas daqui não valorizam, o que é uma pena. É um lugar lindíssimo aqui do lado
E, às vezes, a gente tem essa coisa de, eu quero viajar para longe. Não, tem aqui do lado a gente não valoriza, para que a gente vai pensar em longe, sabe? E, enfim, São Lourenço, TAPS também tem lugares e propriedades muito legais que exploram esse turismo rural. Bom, aqui na região, o Rio Grande do Sul é rico de história, de cultura. Então, cada lado que a gente for, que a gente escolher conhecer do Rio Grande do Sul, vai ter uma cultura diferente, vai ter uma gastronomia completamente diferente. E acho que a gente pode começar por aí, é uma das viagens mais baratas, né? E melhor do que viajar e conhecer outras culturas é a gente se apropriar da nossa, conhecer a nossa cultura, a nossa história, de onde a gente veio, como que a gente está aqui, como, enfim, como que cresceu o nosso estado, como que nasceu, enfim. Então, acho que antes da gente pensar em conhecer o mundo, a gente precisa valorizar a nossa história, enfim, é o que a gente tem aqui do lado. Maravilhosa, a Carol é uma pessoa cheia de inspiração. A gente fica assim, ó, apaixonada por ela. Carol entende muito de criatividade, tá? Se inspira muito. Deixa dicas para a galera aí de como desenvolver uma criatividade com a criançada, como é que a galera te encontra, se quiser conversar mais sobre viagens, bater um papo sobre cultura, como é que a galera te acha? Então, a minha dica principal com relação à criatividade é não se acomodar, tentar pensar sempre diferente daquilo que a gente vê, do usual. E tudo é referência. Tem um curso que eu fiz sobre criatividade, onde ele falava que o macaco está sempre ali, que o macaco está sempre aqui na nossa frente. Até um vídeo que tem no YouTube, que é um teste de percepção, onde eles colocam pessoas jogando bola uma para outra, e aí o macaco passa atrás, só que tu tem que ficar contando quantos passes as pessoas dão. E aí tu fica naquela neura ali de contar os passes e tu não vê o macaco passando atrás. E aí essa é a brincadeira deles, né? Que o macaco ele está sempre passando na tua frente e tu não percebe. Então a criatividade é uma coisa que ela está sempre aqui. Então se a gente for sensível o suficiente para começar a pensar as coisas e ter esses insights e aumentar o nosso repertório, quanto mais a gente conhecer e experienciar, enfim, vivenciar, melhor a gente vai ter, enfim, criatividade e aumentar esse nosso repertório para que em algum momento a gente tenha um insight criativo sobre alguma coisa. Se quiserem me achar, então no Instagram, @carolpf_. Eu também tenho o @sítio Galpãozinho, onde a gente coloca algumas informações sobre o nosso espaço de eventos aqui na cidade. Tenho o @Lolo Ateliê Criativo, onde a gente desenvolve produtos de criatividade e artesanato. E o @Asas na Mente, que ele está um pouco em stand-by, mas a gente ainda pretende retomar ele. Sou eu e uma colega do turismo. E ali a gente dá dicas, tem várias dicas legais ali, se vocês acessarem hoje, nos destaques a gente coloca sobre viagem barata, como economizar na hora de fazer um visto, passaporte, na hora de comprar passagem, montar roteiros, enfim, tem muita coisa legal por lá. Muito bacana, vou deixar aqui embaixo para quem está no YouTube, para quem está em facebook.com/goodcafm. Vou deixar na descrição do vídeo para você encontrar as redes super fácil, tá? O último episódio também vai ficar disponível por meio de link, é só clicar aqui embaixo e assistir, por favor, assiste, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso YouTube, no nosso canal, ative as notificações e compartilha, tá? Por favor, mande para a galera, porque essas dicas maravilhosas precisam ser compartilhadas. Carolzinha, obrigado por dividir suas experiências com a gente. Casa sempre aberta para ti. Eu que agradeço o convite mais uma vez e também fico à disposição, sempre que precisar, contem comigo. Muito obrigada, Carolzinha, e a gente fica por aqui. Na semana que vem eu volto com novas histórias. Até mais. Tchau.